Oi pessoal, meu nome é Valmir X e hoje a gente está aqui para falar sobre infrações e penalidades. Hoje a gente vai ter a segunda aula aí sobre infração e penalidade. Quem está começando aí agora aí, para não ter nenhuma dúvida, volta lá no primeiro vídeo, dá uma pesquisada lá boa, porque tem assunto muito importante sobre infrações e penalidade. Então a gente vai falar sobre infrações e penalidades. Não deixe de curtir lá no canal, se inscrever, comentar, siga a gente lá no Instagram e bora lá para mais um vídeo. Oi pessoal, então vamos lá para mais um vídeo. A gente vai falar hoje sobre quais são as penalidades. As penalidades são advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH e da PPD e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Nesse vídeo de hoje, pessoal, a gente vai focar bastante nessa parte porque cai muito lá em prova. Quais são as penalidades? Tem uma questão de prova que ela vem com uma pegadinha. E olha como pode cair na sua prova. Quais são as penalidades? Aí vamos supor que vai cair lá advertência por escrito, multa e já cai lá retenção do veículo. Opa, espera aí. Gente, retenção do veículo não é penalidade. Retenção do veículo é medida administrativa. Então, costumam as pessoas errar lá em prova porque confunde penalidade e medida administrativa. Hoje o que a gente vai falar é sobre penalidade. Quais são as penalidades? E hoje a gente vai falar nesse vídeo, sobre advertência por escrito e multa. Então, vamos embora lá. Vamos pegar a próxima. Vamos começar por advertência por escrito. O que está falando aqui? Possui caráter educativo, pode ser aplicada a critério da autoridade de trânsito nas infrações leves e médias, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Então vamos lá então, pessoal, vamos entender isso aí. Advertência por escrito. Então, primeiramente, quando cair na nossa prova, você tem que saber. A advertência por escrito é considerada penalidade. Ela só pode ser caracterizada só em infração leve e média, contando que você não seja reincidente nos últimos 12 meses. Para você que está começando agora aí, o que significa ser reincidente? Reincidente é quando você comete uma infração, você é multado, e no período de 12 meses, você vai lá e comete a mesma coisa de novo, com as mesmas características. Vamos dar um exemplo aí. Eu levei uma infração hoje relacionada a andar com viseira aberta em moto. A multa de viseira, gente, é uma infração média. Ela até mudou aí, que antigamente ela era infração gravíssima. Agora a infração de viseira é uma infração média. Vamos supor que no período de 12 meses, eu vou lá e sou pego de novo, andando com minha viseira aberta. Então quer dizer que eu já sou reincidente. Eu cometi a mesma infração no período de 12 meses. Pessoal, não se esqueça não. A infração de viseira, ela é média. Agora, se lá na prova lá cai lá que você está andando sem capacete, aí já é uma infração gravíssima. E pode gerar até a suspensão do direito de dirigir. Então, se caso cair nessa prova, o mais importante é a advertência por escrito, que ela tem característica educativa. Ela pode ser aplicada em infração leve e média. Agora, pessoal, tem uma parte importante aqui, ó. Pode ser aplicada a critério da autoridade de trânsito. Então, vamos lá. Vamos supor que eu não tenho nenhuma infração leve e nenhuma infração média. Mas o agente não quis me advertir por escrito. Ele já fez de cara uma infração. Então fica a critério também do agente. Não quer dizer que eu tenho o direito sempre de pedir uma advertência por escrito, se caso for minha primeira infração. Fica a critério do agente. Se o agente ele quiser te dar uma advertência, ele te dá a advertência. Lógico, se você não for reincidente. Ou se o agente simplesmente fala assim, não, eu já vou fazer a infração. Ele já pode de cara te fazer uma infração relacionada, tipo lá que você errou no trânsito. Agora, a gente vai falar sobre multa. É o próximo slide que a gente vai estar falando. O que está falando aqui sobre multa? Aplicado conforme a natureza da infração, gera uma pontuação no prontuário e também valores. Antes de explicar direito aqui, pessoal, o que é multa, vocês têm que entender que quando você chega de ser multado, quer dizer que você já foi autuado. Então vai ter a autuação, vai ter a notificação. Eu fico vendo também bastante também, até em sala de aula, então até o pessoal que está dirigindo o trânsito aí, eles falam muito aí,
Não, o agente, o guarda, me multou. Gente, o guarda, ele não te multa. O guarda, ele te autua. Ele pega lá as características, o que você fez de errado. Ele vai te autuar. Quem vai te multar é o sistema, é um processo administrativo. O agente, ele apenas pega as características do seu erro. Vamos dar um exemplo aí. Vamos supor que você parou seu carro aí em um local proibido. Aí o agente foi lá e te pegou lá. Você está com seu carro parado lá numa placa lá de regulamentação, tipo lá, proibido parar e estacionar. O que o agente fez, gente? Ele foi lá, te aplicou a multa, pegou lá a numeração lá da sua placa, característica, o local, a data, a hora, pegou lá o documento do veículo, o documento seu de habilitação. Então ele pegou as características. Quem vai te multar é o sistema, igual eu tô te falando. Tem muitas pessoas que falam assim, não, moço, o agente foi carrasco comigo, ele poderia ter me dado uma infração média e me deu uma infração gravíssima. Não, gente, o agente não faz isso. O agente, ele coloca as características que você fez de errado. Quem vai te multar é o sistema, é o processo administrativo. Tanto é que se caso cair na sua prova, a partir do momento que o agente ele te autua, o primeiro documento que vai chegar na sua casa é uma notificação. E essa notificação vai vir com todas as características que o agente lá colocou lá que você fez de errado. E você ainda vai ter um prazo ainda para você se defender. Que esse prazo agora, nesse caso que a prova, ele até mudou. Antes você tinha 15 dias para estar indicando o infrator. Hoje não. Hoje você tem 30 dias para indicar o infrator e também para entrar com recurso. Se caso cair nessa prova, você vai entrar na JARE, que significa Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Então, pessoal, fica atento que o Código de Trânsito Brasileiro agora mudou essa parte aí. Hoje você tem 30 dias para indicar o infrator, então para recorrer uma multa. Antes era 15 dias. Aí sim, foi autuado, chegou a notificação, você vai ter esse espaço de tempo para você se defender. Então, se caso você vê lá que o agente escreveu lá não está cabível no que você fez de errado, aí você pode estar entrando com recurso. Na parte aí, gente, de identificar um infrator, eu fico vendo muitas pessoas falar assim, ó, eu vou passar meu ponto para tal pessoa. Gente, não tem como passar pontuação para o outro condutor. Você apenas indica um infrator que eu acabei de falar. Vamos dar um exemplo aí. Eu empresto meu carro para uma pessoa aí. Qualquer pessoa, pode ser meu pai, meu irmão, qualquer pessoa que seja. E essa pessoa leva uma infração. Mas só que essa pessoa não foi parada pelo agente. Vamos dar um exemplo aí de uma multa de radar. Aí a notificação vai chegar lá na minha casa, como eu passei no radar lá, numa velocidade superior do que é permitido. Só que quem estava na direção do veículo não era eu, era uma outra pessoa. Então eu posso indicar aí nesse prazo de até 30 dias que não era eu que estava na direção do veículo. Eu vou indicar o infrator. Então passar pontos não, você pode indicar o infrator. Aí agora sim, multa. Quando chega, gente, a multa, quer dizer que você já foi autuado e notificado. Aí vai vir lá, aplicado conforme a natureza da infração, gera uma pontuação no prontuário e também valores. É o que a gente vai ver aqui no próximo aqui, ó. Já vai estar falando natureza, pontuação e também valor. Eu cometi uma infração e a natureza dela foi leve. Eu cometi uma infração e a natureza dela foi média, foi grave ou foi gravíssima. A pontuação referente a uma infração de natureza leve, ela vai ser de 3 pontos. E o valor vai ser de 88 e 38. Vamos ter lá a infração média, que vai ter a pontuação de 4 pontos. E o valor vai ser de 130 e 16. A infração grave, a natureza lá grave, vai dar uma pontuação de 5 pontos no prontuário. E o valor é de 195 e 23. Ou por último, infração gravíssima. A natureza dela lá gravíssima, a pontuação 7 pontos no prontuário. E o valor é de 293 e 47. A pessoa fala assim, eu recebi uma multa leve. Não, gente. A infração, a natureza é leve. A multa é o valor. A multa vai ser de 88 e 38. Aí eu recebi uma multa gravíssima. Não, você recebeu uma infração gravíssima. Contando que o ponto vai ser 7 e o valor da multa vai ser de 293 e 47. É só lembrar. Natureza, pontuação e valores. Isso que a gente cai muito lá de prova. Cai lá falando sobre pontuação.
Essa parte aqui de valores, eu não me lembro que já caiu em prova lá perguntando valores de multa. Eu não me lembro. Agora, quando fala natureza e pontuação, vocês têm que saber que a natureza leve, média, grave e gravíssima. A leve, 3 pontos. A média, 4. A grave, 5. E a gravíssima, 7 pontos. E agora aqui, para terminar essa parte, o que está falando aqui, ó? Fator agravante só em infração gravíssima. Pode ser de 3, de 5, de 10, de 20 ou de 60 vezes. Então, pessoal, já fica aí um macetezinho de prova. Lá em prova costuma cair assim: infração tal, 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 com fator multiplicador de tanto. Então, o que vocês vão lembrar, pessoal? Fator multiplicador é só infração gravíssima. Se caso nessa prova cair lá que tem tal infração é uma infração média com fator multiplicador de 10, de 5, de 2, exclui. Se falar que a multa lá, que a infração é leve, média ou grave e tem fator multiplicador, exclui, tá errado. Fator multiplicador é só infração gravíssima. 3, 5, 10, 20 ou 60 vezes. Vamos dar um exemplo, uns 3 exemplos aí, pessoal. Vamos dar um exemplo aí de fazer ultrapassagem em local proibido. Então vamos supor que você é pego fazendo ultrapassagem em faixa dupla contínua. Qual que vai ser a infração? A infração é que você fez a ultrapassagem em local proibido. Você vai ser lá, gente, uma infração de natureza gravíssima. E ela vai ter um fator multiplicador de 5 vezes o valor da multa. Vamos dar um outro exemplo aí. Você foi pego dirigindo alcoolizado. Aí o bicho pega, pessoal, toma cuidado. Hoje é lei seca, se beber não dirige. Se você for pego dirigindo alcoolizado, a infração vai ser gravíssima lá, a natureza. Agora, pessoal, quando falar fator multiplicador, o fator multiplicador ele vai ser vezes 10. E você ainda vai ser suspenso do direito de dirigir. Então tome cuidado com o fator multiplicador esse. Vai multiplicar o valor da multa. E é só infração gravíssima. Então, pessoal, vamos fazer um resumo aqui do que eu falei. A advertência por escrito e multa é considerado penalidade. A advertência por escrito, ela é caracterizada só em infração leve e média e que você não seja reincidente. Reincidente é quando você comete a mesma infração no período de 12 meses. E a advertência por escrito você tem que saber que ela está no caráter educativo. Multa. Quando chegar a multa na sua casa, quer dizer que você já foi autuado. Foi feita a autuação, a notificação e depois vai chegar a multa. As multas são os valores. Agora, a natureza da multa pode ser leve, média, grave e gravíssima. A infração leve, ela vai ser 3 pontos. A infração média, ela vai ser de 4 pontos. A infração grave, ela vai ser 5. A infração gravíssima, ela já vai ser de 7 pontos na carteira. Outro detalhe importante aí que você não pode fazer prova sem saber isso aí. Fator multiplicador é só infração gravíssima. É só infração de 7 pontos. Esses fatores multiplicadores, eles podem ser de 2, de 3, de 5, de 10 e de 20 vezes o valor da multa. Então, pessoal, cuidado para não errar isso lá em prova. É questão que cai direto lá em prova. Cuidado para não confundir penalidade e medida administrativa. Um detalhe aqui, pessoal, medida administrativa é do agente, beleza? Para não ter erro, que vai ser no caso lá, retenção, remoção, recolhimento, então transbordo de carga. Então, essas aí que eu acabei de falar agora são as penalidades. Nos próximos vídeos agora, é o seguinte, a gente vai falar sobre suspensão, sobre cassação, a gente vai falar uma por uma. Então, pessoal, espero que vocês gostarem do vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no canal, que é muito importante para a gente que está começando agora. E também deixar seu comentário, até pelo crescimento do vídeo. E também para os seus colegas aí que talvez estão no processo de habilitação, que estão precisando de alguma ajuda. É só procurar lá que vão achar tudo, beleza? Muito obrigado e até a próxima.